Para uma pessoa ter uma boa saúde e estar bem fisicamente, ele precisa continuar a ter uma boa alimentação e desenvolver hábitos saudáveis. A continuação ou o hábito de fazer essas coisas vão dar como resultado uma saúde estável, longe de problemas desnecessários. Da mesma forma, existe uma qualidade que precisamos continuar a desenvolver caso queremos ter uma boa amizade com Jeová, caso quisermos agradar ao nosso Deus. Essa qualidade chama-se humildade. A humildade ajuda-nos a agradar o coração de Jeová. Só que hoje em dia, em meio de tantas pessoas orgulhosas, no meio de um mundo difícil que só pensa em si, é difícil continuar humilde, principalmente quando somos elogiados pelos nossos feitos. Mas agora, como podemos continuar humilde quando recebemos as bênçãos de Jeová? Por outro lado, o que podemos aprender do rei Davi em relação à humildade? Nós vamos responder essas duas questões durante o nosso discurso. A semana passada, meus queridos irmãos, nós vimos que Davi, por ter confiado em Jeová, venceu uma batalha contra o gigante Golias. Só que depois daquela situação, Davi ia de batalha em batalha e ele sempre vencia. Sabe o que começou a acontecer? Por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo número 18, versículos número 5 ao 7, e depois vamos ler o versículo número 22. Esse texto diz o seguinte: Davi começou a sair em campanhas militares e era bem-sucedido onde quer que Saul o enviasse. Portanto, Saul encarregou-o dos guerreiros, e isso agradou todo o povo e aos servos de Saul. Quando Davi e os soldados voltavam, depois de terem derrotado os filisteus, mulheres de todas as cidades de Israel iam alegremente ao encontro do rei Saul, enquanto cantavam e dançavam com pandeiradas e instrumentos de corda. As mulheres celebravam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E o versículo número 22 diz o seguinte: além disso, Saul ordenou aos seus servos: conversem em particular com Davi e digam-lhe: o rei aprecia-te muito, e todos os seus servos gostam de ti. Portanto, aceita ser genro do rei. Esses versículos que nós acabamos de ler mostram claramente que Davi recebeu vários elogios das pessoas. À medida que Davi era abençoado por Jeová, ele recebia a aprovação das pessoas. As pessoas começaram a gostar muito dele. Elas começaram a admirar os feitos de Davi. Então as pessoas não poupavam esforço para elogiá-lo. Mulheres, crianças, jovens e até o próprio rei, eles elogiavam frequentemente o rei Davi. Numa situação como essa, talvez Davi levantaria os ombros e diria: eu sou o melhor, ninguém me supera. Mas será que ele fez isso? Com certeza que não. Mas por quê? Por que Davi não aceitou se vangloriar quando era elogiado? Por que ele não aceitou perder a humildade? O versículo número 14 do capítulo número 18 do livro de 1 Samuel responde: por que Davi não aceitou enfunar-se de orgulho? Esse texto diz o seguinte: Davi continuou a ser bem-sucedido em tudo o que fazia e, notem essa parte, Jeová estava com ele.
Essa expressão, apesar de curta, é muito profunda, meus queridos irmãos. Davi sabia que todos os seus feitos eram graças ao apoio que Jeová lhe dava. Por isso é que ele não aceitou perder a humildade. Ele continuou humilde e prova disso é que, mesmo depois de vários elogios, veja o que ele disse no versículo número 23. Quando os servos de Saul disseram a Davi aquilo que o rei Saul queria ele como um genro, Davi disse: acham que é fácil para alguém pobre e desprezado como eu tornar-se genro do rei? Então Davi, basicamente, ele não se achava tão importante ao ponto de ser genro do rei Saul. Davi sabia que ele não era especial. Ele era apenas um servo de Jeová, como todos os outros, que precisava continuar a agradar a Jeová e desenvolver verdadeira humildade. Então, apesar de vários elogios, apesar de várias conquistas, Davi continuou humilde 100%. Será que podemos aprender alguma lição desse relato bíblico? Com certeza que sim. Às vezes, meus irmãos, nós vamos passar por situações exatamente idênticas à que esse irmão, na imagem do nosso manual de atividades, está a passar. No lado esquerdo, a imagem mostra que ele fez um excelente discurso numa assembleia. E no final do discurso, alguns irmãos foram para ele elogiar o discurso que ele fez. Sabe qual foi a reação daquele irmão? Ele está aí ao meio das pessoas a dizer assim: não, eu não fiz nada de especial. Se o discurso correu bem, foi graças a Jeová. E dá para notar na expressão facial desse irmão que ele está a falar de coração. Ele não está a falar só mecanicamente, não. Ele acredita em seu coração que Jeová é quem deu a ele Espírito Santo para que ele possa conseguir ensinar a palavra de Deus de modo a tocar o coração de quem ouvia aquele discurso. Hoje em dia, meus queridos irmãos, nós queremos ter exatamente a mesma atitude. A humildade, além de ser uma qualidade muito bonita, ela é muito importante. Se um servo de Jeová não for humilde, dificilmente ele vai ter a aprovação do nosso querido Deus. Até porque o próprio Jeová, apesar de ser o soberano do universo, ele é um Deus humilde. Ele nos dá exemplo. A Bíblia diz que Jeová inclina o seu ouvido para escutar aquilo que nós dissemos. Então nós devemos nos lembrar sempre, meus irmãos, que independentemente das coisas que nós fazemos na organização de Jeová, nós somos escravos imprestáveis. Nós não somos especiais. Nós somos servos de Jeová como qualquer outro. Nós não temos que esperar a aprovação das pessoas, nós não queremos impressionar ninguém. Queremos simplesmente continuar humildes no coração e deixar claro que a nossa preocupação é simplesmente agradar a Jeová e ter uma excelente relação com Ele. Queremos imitar o exemplo de Davi. Durante os anos que vão se passando, provavelmente nós vamos nos esforçar a fazer muitas coisas boas na organização de Jeová. Mas lembre-se, isso não vai nos tornar especiais. Isso não vai nos tornar mais importantes do que os outros. Isso não vai aumentar o nosso valor em relação aos outros. Por quê? Porque nós trabalhamos para Jeová, um Deus que é humilde, e nós queremos, assim como Davi, continuar a ser humildes de coração, independentemente de quantas bênçãos o nosso querido Deus Jeová nos dá.